Agora, às 8 horas e 35 minutos, a gente volta a falar sobre política, sobre economia. Depois de idas e vindas, o governo deve apresentar no Congresso um projeto de lei em regime de urgência sobre a reoneração da folha de pagamentos. O PL pode atingir até 17 setores da economia. E sobre isso, nós vamos conversar agora com o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, o presidente Fernando Pimentel. Tudo bem, presidente? Obrigado, como sempre, pela presença aqui na programação da Jovem Pan. Bom domingo. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão conosco. Um ótimo domingo também a vocês. Será que agora finalmente vai se chegar a um consenso, presidente, nesse novo texto que vai ser apresentado pelo governo? Olha, o novo texto já foi apresentado e ele reflete e repete aquilo que foi posto na MP. E esse texto novo, ele não tem nada de novo. Aliás, essa era uma matéria já vencida, porque o Congresso já havia aprovado uma decisão no final de 2023 de prorrogar o modelo de pagamento da contribuição patronal à Previdência até 2027, e todos foram surpreendidos, inclusive nós, com a edição de uma MP no final do ano passado. Isso trouxe muita intranquilidade e confusão, e essa intranquilidade e confusão continua vigindo, porque o PL enviado repete ipsis literis aquilo que tratou a MP. E, nesse sentido, nós entendemos que ele não atende os objetivos maiores do país e dos setores que estão envolvidos nessa questão, tendo em vista que ele exclui cerca de 8 ou 9 setores do projeto que ele mesmo encaminhou e, ao mesmo tempo, limita bastante algo que nós entendemos que é fundamental para a geração de postos formais de trabalho no país, que é reduzir o custo da empregabilidade. Nós não estamos falando aqui de salário, estamos falando do custo, do pacote, do combo, que envolve empregar pessoas, que é fundamental para o desenvolvimento social da nação. Então, eu acho que nós vamos ter aí os próximos 40 dias de muitas discussões do Congresso, pelo menos essas discussões vão acontecer, porque veio agora através de um projeto de lei, e já estamos aí mobilizando-nos e tratando disso diretamente com os parlamentares para que a gente consiga encontrar uma solução que seja a melhor possível para atender as partes. Roberto Mota, sua pergunta? Bom dia, Fernando. A minha pergunta é a seguinte: o governo editou essa MP sob a alegação de que precisa equilibrar as contas públicas. Mas parece que o governo só quer fazer esse equilíbrio através do aumento de impostos. O senhor acha que existe alguma possibilidade de mudar essa mentalidade do governo, de fazê-lo entender a importância de reduzir impostos para estimular a atividade econômica? Eu acho que é o nosso papel mostrar isso. Aliás, o próprio governo, quando reduziu impostos de alguns segmentos da economia, ele mesmo mostrou que o consumo aumentou. Então, esse é um caminho importante. No entanto, no caso específico que nós estamos tratando, realmente é uma medida que busca aumentar a arrecadação, mas, a nosso ver, ele não vai fazer isso. Porque na medida que você reduz a capacidade de empregar formalmente do país, você não está contribuindo para o equilíbrio fiscal positivo, o equilíbrio fiscal gerado pela atividade econômica, pelo emprego formal. Haja visto, por exemplo, as discussões agora recentes sobre plataformas, sempre buscando, óbvio, a proteção social, que é importante, mas também melhorar as finanças da Previdência, que já vai ser necessário discutir uma nova reforma. Então, se nós queremos atrair e levar mais pessoas para o mercado formal, e é isso que nós devemos querer, e o Brasil tem cerca de metade da sua população ocupada na informalidade de alguma maneira, então o modelo de aumentar o custo do trabalho realmente não é um modelo que será o mais exitoso. Mas eu entendo que, ao mesmo tempo que isso está posto, nós vamos poder ter o espaço para debater isso no Congresso Nacional. A relatora do PL recém-enviado, deputada Anne Ortiz, é experiente nessa matéria. Ela relatou o projeto anterior do senador Efraim, isso na Câmara dos Deputados, e nós encontramos aí, então, um espaço bastante interessante para fazer aquilo que deve ser feito: menos imposto individual para aumentar a arrecadação no atacado, ou seja, através da atividade econômica mais vibrante e que traz consigo uma capacidade de consumo maior da sociedade brasileira. Então, isso é que nós entendemos como correto, e no caso específico dessa matéria, nós vemos que o que deveríamos estar discutindo não é esse projeto que lá está, mas sim um projeto estruturante
para que atenda a toda a economia brasileira, visando efetivamente nós temos uma carga tributária sobre o emprego formal menor, para fortalecer e incentivar a formalidade de uma forma ampla. E, Fernando, para que todos entendam, quais os impactos para esses setores? Olha, depende de proporção de participação do custo do trabalho no preço final dos produtos. De um modo geral, se você vier a ter aumento de custos, você tem, obviamente, aumento de preços, que será ou não chancelado pelos consumidores. Se você tem aumento de preços, e você eventualmente vai ter redução de consumo, isso significa menos potencial de geração de postos formais de trabalho e, dependendo do ritmo de atividade da economia como um todo, você poderá ter até redução do quadro formal de pessoas trabalhando nos setores atingidos. Então, eu acho que é uma situação muito negativa para essa agenda e, sem falar em conta, e aí o Mota comentou sobre a arrecadação, que nunca é posto sobre a mesa os valores arrecadados no 0,5 ponto percentual de COFINS, que foi estabelecido quando esse programa foi instituído em 2011, sobre os bens importados que atendem, ou melhor, que estão enquadrados dentro dos setores atingidos pela política. Isso veio justamente para evitar qualquer desequilíbrio que pudesse haver na arrecadação. E esses números nunca são postos como um fator, digamos, no mínimo atenuante, mas, na verdade, como nós temos vários elementos próprios, porque uma pessoa empregada não está demandando os programas sociais, uma pessoa empregada está pagando impostos, uma pessoa empregada, as empresas estão recolhendo o FGTS, tem um conjunto enorme de contribuições e impostos juntos com a empregabilidade que, obviamente, fazem muito mais efeito positivo sobre a arrecadação do que você pensar num projeto reonerativo, ou assim chamado, que visaria digamos assim, a aumentar a arrecadação através do aumento do custo. Isso, no nosso ver, não é positivo, isso não vai ao encontro das necessidades que o país tem, que é reduzir o custo Brasil. Reduzir o custo Brasil de uma forma ampla para aumentar a competitividade, para acelerar o crescimento, e a partir daí você tem um ciclo virtuoso da economia, onde as receitas crescem pelo crescimento da economia e não pelo aumento da carga tributária percentualmente sobre o PIB. Muito bem, ouvimos aqui o diretor superintendente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel. Obrigado mais uma vez, Pimentel, pela presença aqui com a gente. Muito obrigado, um ótimo domingo a todos. Obrigado.